Nintendo Entertainment System, NES, ou como a gente chama carinhosamente aqui no Brasil, Nintendinho. O console que se tornou ícone cultural, que foi berço de jogos memoráveis como Super Mario, Metroid, Legend of Zelda. O console que colocou a Nintendo no mapa global, colocou a Nintendo como top player na indústria de videogames. Esse console quase não foi lançado no ocidente pela Nintendo. Você sabia disso? É o que veremos hoje nesse episódio de Que História é Essa? O ano é 1983. O mercado norte-americano está sofrendo por conta do que a gente chama de segundo grande crash. Mas no Japão, tudo é diferente. Eu costumo brincar que o Japão não é outro país, é um outro planeta. E lá as coisas eram muito diferentes. A Nintendo, depois de alguns sucessos arcades no final dos anos 70 e no começo dos anos 80, resolveu que era o momento de tentar apostar num console de cartucho. E desenvolveu um hardware competente, um hardware bem interessante para aquela época, um hardware capaz de reproduzir na sua casa os jogos que a Nintendo vinha fazendo nos arcades, como o Popeye e o Donkey Kong, por exemplo. Apesar de alguns pequenos problemas no início, né, a Nintendo teve um problema com o chip da placa do seu console e teve que fazer um recall logo no início. Apesar disso, a Nintendo lançou em julho de 83 o Famicom, que é uma corruptela de Family Computer. E o console foi um sucesso. Em 2 meses vendeu 500 mil de unidades e até o final do ano de 83 chegou ao número de 1 milhão de unidades vendidas. Esse sucesso encorajou o Hiroshi Yamauchi, que era o presidente da Nintendo na época, a, quem sabe, tentar a sorte no ocidente com esse novo console. Por que não tentar novos mercados? Né? Ele achava que ele tinha muita confiança no produto dele e achava que seria um bom concorrente no mercado ocidental. Agora, em 83, a Nintendo não era ninguém. A Nintendo só era conhecida globalmente por conta do Donkey Kong, era o único produto conhecido da Nintendo no resto do mundo. E o sucesso do videogame ia depender muito da sua distribuição global, da sua presença, da presença da empresa globalmente para distribuir e colocar esse produto no mercado. Como fazer então? O que a gente pode fazer? Qual foi a ideia do Hiroshi Yamauchi? Vamos procurar um grande player norte-americano que possa nos representar. Legal, ótima ideia. Quem que era a maior indústria de videogames nessa época? Sim, a Atari. E a Nintendo foi bater na portinha da Atari, oferecendo um negócio que então parecia muito interessante. Howard Lincoln, que era vice-presidente da Nintendo of America na época, o presidente era o Minoru Arakawa, genro do Hiroshi Yamauchi, ligou para Ray Kassar. Ray Kassar era o CEO da Atari nessa época, explicou o que eles pretendiam, qual que era esse negócio, como seria esse negócio. E os dois entraram numa conexão muito boa, numa sintonia muito boa. O negócio parecia muito bom para os dois, eles se empolgaram muito com isso. O que o Howard Lincoln ofereceu para a Atari, o que a Nintendo ofereceu para a Atari, era um negócio muito bom. A Atari iria vender e promover esse console mundialmente, globalmente, exceto no Japão. Poderia colocar o seu nome, o seu design, e só ia pagar royalty para a Nintendo. Ia ter acesso a toda a biblioteca de software, toda a biblioteca de jogos que a Nintendo pudesse fazer, e só ia ter que pagar royalties. O negócio era muito bom, era muito perfeito para a Atari. A Atari que vinha sofrendo muito com esse segundo grande crash. Né? Esse segundo grande crash foi muito dolorido, muito doído para a Atari. Né? Só tinha um pequenino problema, uma pequenina questão.
O que nem o Hiroshi Yamauchi, nem o pessoal da Nintendo of America, nem o próprio Ray Kassar, que era o CEO da Atari, sabiam é que nesse mesmo momento estava sendo desenvolvido um console da Atari, que era o Atari 7800 Pro System, que era para ser, ele estava sendo desenvolvido para ser o sucessor do 5200, o Atari 5200, que foi um fracasso retumbante em 82. E esse console estava sendo desenvolvido por uma empresa parceira da Atari, que era a General Computer, que tem uma história ótima do desenvolvimento do Mrs. Pac-Man. Né? Se vocês quiserem ver essa história, comenta aqui que eu explico, eu conto depois. A General Computer está desenvolvendo esse 7800, e que era um console interessante, um console com hardware bem potente para a época, talvez no nível do Famicom da Nintendo. A Atari então tinha um negócio interessante na mão, que na verdade eles podiam dar uma cozinhada na Nintendo, e se o 7800 fosse um console inferior ao Famicom, beleza, descartamos o 7800 e licenciamos o Famicom da Nintendo. Se o 7800 for um console, se tornasse um console poderoso, beleza, produzimos e comercializamos o 7800 e damos um chute na Nintendo. Para Atari a situação era totalmente ganhar-ganhar. Ray Kassar não estava sabendo desse desenvolvimento do 7800, tudo isso que estava acontecendo no nível da engenharia da Atari. Convidou o presidente e o vice-presidente da Nintendo of America, o Minoru Arakawa e o Howard Lincoln, para acertar os detalhes do contrato. Né? Para ele era só acertar detalhes. Os dois viajaram para o Vale do Silício, para a sede da Atari, e passaram uma semana em discussões, fechando todos os detalhes desse acordo. Discussões feitas, mãos apertadas, detalhes aceitos e concordados, contrato redigido, só faltava a assinatura. Somente uma assinatura. E aí que vem o desastre. Nessa mesma semana estava acontecendo a CES de 83. CES, para quem não conhece, é a Consumer Electronics Show. É uma feira de eletroeletrônicos e eletrodomésticos que acontece nos Estados Unidos. Quem for mais velho que nem eu vai lembrar, é uma feira parecida com o que era a nossa UD na década de 70 e 80. E os videogames eram apresentados na CES nessa época. A E3 que nós conhecemos hoje, ela é um spin-off da CES. Ela nasceu dentro da CES e depois se tornou independente. Então estava acontecendo a CES nessa mesma semana, e na CES de 83, a Coleco, que era dona do console ColecoVision, estava apresentando um computador pessoal, o Adam. E que software estavam usando para demonstrar a capacidade de processamento do Adam no seu stand? Um port do Donkey Kong, oficial licenciado da Nintendo. Bem, isso pegou muito mal. A Atari ficou pistola, porque é o seguinte: a Atari, quem detinha os direitos do Donkey Kong para computadores pessoais era a Atari. A Coleco, ela detinha os direitos de comercialização do Donkey Kong para consoles de videogame, não para computadores. Como a Coleco estava apresentando o Donkey Kong como um produto oficial licenciado da Nintendo, a Atari ficou, claro, muito brava com o que estava acontecendo. Cobrou um posicionamento da Nintendo. E o que estava acontecendo, na verdade, é que a Coleco estava usando uma brecha de contrato que dizia que a Coleco tinha os direitos de uso de comercialização do Donkey Kong em cartucho. E o software que estava rodando no computador Adam, no stand, era o Donkey Kong em cartucho. A Coleco alegava que a Atari só tinha os direitos de comercialização do Donkey Kong em disquete, em flop disk. Claro que eles usaram uma brechinha de contrato, aquelas coisas que só advogado entende, pra fazer uma sacanagem. Na verdade, eles não tinham o direito de fazer isso. A Nintendo também ficou muito pistola. Deu uma bronca homérica na Coleco e proibiu a Coleco de comercializar o Donkey Kong para o computador Adam.
Mas o estrago estava feito. Esse contrato acabou não sendo assinado nessa semana, nem nas semanas seguintes. Foram várias semanas entre idas e vindas para Nintendo tentar dirimir essa celeuma que aconteceu e esse mal-estar todo. E nesse meio tempo, o que aconteceu? O Ray Kassar, que era o homem mais interessado na Atari e na assinatura desse contrato, ele foi demitido. Por conta dos vários resultados negativos que a Atari vinha tendo nos últimos trimestres. Com o Ray Kassar fora do caminho, a Atari perdeu interesse no negócio, né, já que tinha o 7800 sendo produzido. Ninguém mais viu as possibilidades e o potencial desse negócio dentro da Nintendo. Era só o Ray Kassar mesmo que estava enxergando todo esse potencial. E com isso, o Famicom quase foi lançado no ocidente pela Atari. Eu gosto de brincar que, para quem acredita em teoria das cordas e em multiversos, em algum universo, o que a gente conhece como Nintendinho é da Atari. Em algum universo é da Atari. Né? Porque faltou muito pouco para esse contrato ser assinado realmente. E o mais curioso, o mais irônico, é que a Atari estava em tão maus lençóis nessa época que ela meio que entrou em falência. Ela não entrou em falência porque quem controlava a Atari, que era a Warner na época, ela era muito grande. E antes da Atari entrar em falência, ela dividiu a Atari em duas e vendeu a parte que dava prejuízo, que era a divisão consumer, que cuidava dos consoles de videogame e computadores pessoais. Então, quer dizer, o produto que poderia ter salvo a Atari desse abismo quase esteve nas mãos dela. Depois de tudo isso, a Nintendo se recolheu, voltou para o Japão, pensou melhor, e com os resultados ainda positivos do Famicom durante 83 e 84, a Nintendo resolveu lançar o console no ocidente por vias próprias. Né? Construiu fábrica nos Estados Unidos e resolveu lançar por vias próprias. E isso, o que acabou acontecendo em 1985, com o lançamento do Nintendinho, do Nintendo Entertainment System, ou NES, como a gente ficou conhecendo no ocidente. A história da transformação do Famicom em Nintendinho é uma história também muito interessante. Se vocês tiverem curiosidade, também comentem aqui embaixo que a gente traz para vocês no próximo episódio. Gostaria de pedir para vocês, se vocês gostaram do vídeo, tiverem comentários ou sugestões também, comentem, deem o seu like, por favor, e cliquem no sininho para vocês sempre estarem atentos e sempre souberem o que está acontecendo aqui no canal. É o que eu tenho por hoje para esse Que História é Essa? Até o próximo vídeo. Obrigado.